Se você precisa fazer a impressão de fotos digitais, criação e impressão de cartões de visita, encadernação em 2 modelos e em diversas cores, carimbos autotintáveis, gravação de fotos em CD e DVD e mais, xerox, cópia colorida, ampliação e redução, impressão a laser, convites, cardápios, arte final, panfletos, plastificação, placas personalizadas e certificados. Vá na Copycolor, Galeria Dr. Acácio, Sala 11, no centro de Lages. Fone 3224-4324. Muito bem, estamos de volta com o programa Cartas na Mesa, aqui na MVA, no canal 30, Imagem TV. Sempre a gente tem algumas preocupações e coloca no início do programa um fato introdutório que possa chamar a atenção. A cidade de Lages, muita gente deve ter percebido, que nos últimos anos está tendo uma transformação fantástica, em todos os sentidos. Até ontem mesmo, andando pelas ruas da cidade, a gente percebe essas modificações no chão, com asfaltamento, bem sinalizado. Enfim, para quem conheceu Lages há poucos anos, média de 3, 4, 5 anos atrás, sabia e percebe a diferença nos tempos de hoje. Além disso, outras preocupações no município por parte da administração pública estão sendo muito bem trabalhadas, como, por exemplo, a busca de um novo mercado de trabalho, favorecendo ao emprego direto e indireto, enfim, a busca de empresas, instalações de uma série de atividades econômicas e outras atitudes que possam realmente transformar o futuro desta cidade, desta região, em algo promissor. E a luta fica em torno disso, em torno de um aeroporto regional próximo a Lages, que está sendo construído em Correia Pinto, a finalização da BR-282, entre outros entraves que também prejudicam a nossa região, mas que os nossos líderes procuram resolver da melhor maneira possível e às vezes não conseguem. Mas de qualquer forma, uma luta iminente está sendo travada para o desenvolvimento regional. E Lages está hoje muito bem situada nesta questão econômica, como um dos municípios de maior destaque no estado de Santa Catarina. E é claro que esse é um trabalho dos empreendedores municipais, dos empresários, dos políticos, dos administradores ligados às secretarias e ao próprio executivo e ao legislativo. Então, diante disso, queremos crer que Lages terá ainda nos próximos anos uma fase muito promissora e talvez tenha sua redenção até mesmo pela força da madeira novamente. E é isso então que a gente espera para esse município que está se recuperando gradativamente dos seus problemas do passado. O nosso entrevistado de hoje, Jacinto Betti, é uma das pessoas que tem se destacado também nesse âmbito, tanto no Legislativo e hoje como secretário de Desenvolvimento Econômico do município. E diante disso, nós teremos muita coisa a conversar. Ele que na área política também tem suas pretensões ainda, lógico, ele como vereador, mas como secretário, ainda tem muito tempo para decidir o seu futuro nessa questão. Nós vamos abrir, quem sabe, algumas novidades no Cartas na Mesa desta edição. Como vai, Jacinto? Eu sempre digo que se melhorar estraga, né? É uma questão até de otimismo. Eu acredito que viver nesse país já é uma felicidade muito grande. E morar em Lages e colaborar com a administração pública tem que estar muito e muito bem com a vida, né? É verdade. Felicidade. Nós conversamos já em outras ocasiões, em outros programas, e é sempre uma satisfação poder conversar com você. Eu chamo de você pela nossa amizade, nossa forma de trabalhar, e isso me permite, né, não lhe chamar de secretário, de seu, de senhor. A gente vai abolindo um pouco essas questões. Mas, Jacinto, especificamente abrindo as cartas, nós hoje em Lages estamos vivendo uma situação até privilegiada. O campo político ainda tem suas dúvidas, mas no campo econômico Lages está tendo um sobressalto importante. O que dá para nós abrirmos nesse jogo para a comunidade lagiana? Bom, eu
eu considero de que a equipe que está administrando Lages por 5 anos, lideradas pelo João Raimundo Colombo, ela tem o mérito de ter levantado a autoestima do lagiano. Porque Lages não sofreu nada de diferente para que acontecesse essa melhoria. O que o lagiano precisava? O que o serrano precisava? Precisava de que a autoestima fosse melhorada. E a equipe comandada por João Raimundo Colombo conseguiu esse feito, né? Pelo dinamismo do líder, pela coesão da equipe, conseguiu esse feito e levantou a autoestima do lagiano. E o lagiano respondeu a isso. Respondeu melhorando as suas construções, melhorando o seu comércio, retirando dinheiro de poupança, investindo em imóveis, investindo em novos negócios, criando novas oportunidades. Então, o fenômeno que existiu em Lages foi o aumento da autoestima, né? Então, esta é a grande novidade da nossa equipe. E, quanto à representatividade política, hoje nós temos a melhor representatividade política proporcional do Estado. Um colégio eleitoral pequeno, é o menor das regiões. Hoje a nossa região é a menor do Estado, de todas as regiões a menor em quantidade de votos é Lages, a região da Mures, né? Nós temos 2 deputados estaduais. Se nós incluirmos o Onofre Agostini como deputado estadual, são 3 deputados estaduais, que é da região aqui, né? Região serrana. E nós temos 2 deputados federais. Então, representatividade política nós temos. E isso também nos ajudou, porque uma região sem representatividade política, ela, consequentemente, ela sofre um atraso de importância, de influência, e aí o resultado é no econômico, é no social. E nós já tivemos lá atrás fortemente esta importância quando nós tivemos a era dos ramos. Nós tivemos 7 governadores nascidos em Lages, mas precisamente 5 lagianos que governaram por 7 vezes. O único presidente catarinense foi lagiano também. Então essa representatividade nós tivemos. E nós perdemos. Aí nós perdemos a representatividade política, nós perdemos o ciclo da madeira, e aí nós caímos num vazio econômico e, consequentemente, um vazio social. Hoje, nós já retomamos esta caminhada. Nós, quando o Raimundo Colombo assumiu a prefeitura, nós éramos o 11º arrecadador ou com um movimento econômico. Hoje nós somos o 6º no Estado. Então, Lages se desenha uma perspectiva muito forte. E eu digo que 2006 e 2007, e eu respondendo pela minha área de desenvolvimento econômico, nós vamos ter o resultado do trabalho longo desse período pelo meu antecessor, Dr. Joaquim Goulart, quando dirigiu a pasta da Secretaria de Desenvolvimento, e o da equipe agora que nós estamos compondo, que nós estamos desenvolvendo. Porque a iniciativa privada, ela demora um pouco a dar resultado, porque, principalmente na indústria, nós temos um período de captação, um período de aprovação, um período de implantação, para depois ela entrar no seu resultado final. E nós estamos sofrendo a consequência de um câmbio de dólar muito baixo, e o nosso setor de exportação está sofrendo muito. Mas as perspectivas para Lages, e aí estão os resultados, e reconhecido pelo Estado todo, que hoje Lages é uma cidade importante e diferente nesse contexto catarinense. Temos agora grandes empreendimentos, né? uma indústria que está pujante, a indústria da alimentação já está forte em Lages, que não era uma característica nossa, mas hoje forte, porque nós podemos incluir a Ambev como uma indústria da área de alimentação. A metal mecânica está desenvolvendo muito bem, e a madeira, a redenção de Lages é exatamente pela madeira, onde lá atrás nós tivemos o desenvolvimento, patrocinamos o desenvolvimento de Santa Catarina e caímos num vazio, e agora pela própria madeira, com certeza absoluta, nós vamos retomar o nosso crescimento econômico e social. Nós não vamos cair ainda no campo político, mas falando ainda da parte econômica, quando o prefeito Raimundo Colombo assumiu, até na sua primeira gestão, houve em Lages um grande movimento para a vinda de empresas, e naquele período se anunciou a perspectiva de um enorme número de empresas para o município de Lages. De lá para cá, o que ficou consolidado, Jacinto? Bom, existiram vários projetos de empresas externas a se implantar em Lages. Quando eu assumi a secretaria, conversávamos com o senhor prefeito e trocamos ideia, e chegamos à conclusão de que nós devíamos nos voltar inicialmente para aquelas lagianas que já estavam aqui. Porque é uma reclamação
muito forte e justa de que muitas vezes se beneficia uma empresa de fora e se esquece das locais. Então, dentro dos nossos pequenos recursos, dentro da nossa capacidade administrativa, nós privilegiamos o atendimento aos que já estavam implantados em Lages. E assim nós fizemos. Então, nós temos uma grande implantação de expansões de empresas em Lages. Então, todas as nossas áreas industriais, elas estão totalmente já tomadas, com empresas, com os lotes já destinados a empresas que resolveram transferir e ampliar suas instalações, aumentando o número de empregos e tal. Então, eu quero dizer que durante o período da minha administração foram somente 2 empresas criadas novas, mas muitas ampliadas. Então, todas as nossas áreas já estão ocupadas ou com destino certo para empresas locais. Como nós não temos uma capacidade financeira muito forte de ser parceiro em implantação, a gente faz dentro da criatividade, dentro da parceria. Tanto é que se fez necessário a aquisição de novas áreas. E nós fizemos agora recentemente, essa semana acabamos de pagar uma área de 91 mil metros quadrados, já com o destino já certo para esta área, que já eram empresas que estavam inscritas e já aprovadas, mas tinham necessidade de áreas e nós tivemos que adquirir novas áreas. Nós teremos para este ano, início do ano que vem, a implantação de uma grande indústria em Lages, né, que vai ser orgulho para os lajanos, e eu não posso antecipar porque isso carece um pouco de sigilo e o meu perfil é de manter sigilo até o final, porque senão você cria uma expectativa e o mercado às vezes pode impedir a vinda da iniciativa privada e o povo se frustra. E uma frustração você vai perdendo a autoestima. Né? Então, de qualquer forma, é uma cartada para o jogo futuro. Exatamente. Então, nós estamos aguardando a vinda agora em 2006, o início de uma indústria de porte internacional, lagiano, o que é mais importante, é um desmembramento de uma indústria já existente em Lages, mas que vai criar um segmento novo, um investimento que eu calculo perto de uns 3 milhões de euros, né? Então, perto de uns 10 milhões de investimento nessa área, vai atuar em todo o território nacional, ela já atua, mas vamos aguardar um pouquinho para não criarmos uma expectativa falsa e que, dominada pelo mercado financeiro, pode atrasar um pouco a sua instalação. Mas não tem volta, a aquisição desse terreno é para esta indústria, é para mais uma transportadora que nós temos que relocar essa transportadora que está com deficiência de espaço físico, mas é uma das grandes transportadoras de Lages. Enfim, é uma área que já está com os seus proprietários já destinados, mas são eminentemente lagianas, todas elas. 2 empreendimentos que têm sido motivo até de questionamento por parte da comunidade lagiana: o shopping e o centro de eventos. O centro de eventos eu tive ontem e ele está sendo construído. Está sendo construído, não paralisou as obras. Quero dizer que acrescentaram mais do projeto inicial, ele quadriplicou. E na semana passada acrescentaram no projeto mais, se não me falha a memória, mais 1.500 metros quadrados no projeto. Então, o centro de eventos é uma realidade e é factível. Você pode sentir e lá ver a construção. Shopping. É a grande angústia nossa, shopping. O shopping não tem volta, ele vai se instalar. Mas eu estou temerário quanto a afirmativas de prazos, porque nós já nos perdemos em prazo de início, nós já nos perdemos em data. O que é que está atrasando a vinda o início da construção do shopping? Primeiro, o acerto com a loja âncora, que se iniciou a conversação com o hipermercado, ou a rede Sonai, que é o supermercado Big, o hipermercado Big, que decidiu ser parceiro nesse shopping. Nesse meio tempo entrou a negociação da venda da rede Big para a Walmart. E isso acabou se concretizando. E a partir daí começaram-se as novas conversações com o novo dono do Big. O que nós temos informação é de que agora, no início de abril, vai se fechar o negócio com o Big, com a Walmart. E a partir dali, nós teremos o início da construção. Agora eu não posso mais precisar e não ousaria precisar. Sei que no local já estão sendo colocados os tapumes, fechando toda a área,
Este mês já iniciar-se-á a construção do showroom, para que lá nesse showroom recebam as inscrições das pessoas que têm pretensão de alugar salas ou comprarem cotas do empreendimento. O shopping de Lages vai adotar um sistema diferenciado. Ele não venderá os espaços físicos, as lojas. Ele venderá participação no empreendimento e as lojas serão alugadas. Então, o investidor compra a cota, participa do lucro desse empreendimento, mas é uma coisa nova. E a gente sentiu e passou a informação para os empreendedores do shopping, que é uma sistemática que o lagiano, o serrano, ele não gosta muito disso. Então está sendo repensado isso, está sendo buscado parceiros fora e a iniciativa privada, né? Nós, homens públicos, gostamos da coisa que aconteça muito rápido para ter o efeito político, o efeito social, mas a iniciativa privada, ela fica limitada pelas determinações do mercado. Então agora não é uma fase boa de implantação de shopping, não é uma fase boa da situação econômica do país, em que pese o nosso presidente dizer que está uma maravilha, mas é um país que cresce muito pouco. O poder de compra do brasileiro está muito reduzido, apesar da inflação baixa, mas é muito reduzido o poder de compra do brasileiro e ele está limitado por isso. Mas eu não ousaria afirmar o início da construção do shopping, mas ousaria dizer que ele não tem volta. Até ousaria dizer o seguinte, que a empresa que hoje está para implantar o shopping, se desistir dessa implantação, eu tenho certeza absoluta que Grupo Lagiano vai construir esse shopping, porque já há sinalização nessa direção de grupos lagianos que têm interesse em substituir esta empresa que está se planejando construir o shopping, mas a propriedade é deles, né? Eles ganharam em licitação e eu acredito que não tenha volta mesmo com esta empresa, né? Mas já há grupo lagiano querendo se associar para iniciar a construção desse shopping. Mas eu acredito que esse shopping, dirigido pela Par Construtora e pela Progredio, que é uma empresa paulista, ele vai sair do papel e vai iniciar a sua construção agora nesse meado de ano. Muito bem, nossa primeira parte do programa está encerrada, daqui a pouquinho a gente continua, lembrando apenas que nós temos o apoio do Jornal Momento, Diário da Noite e Copcolor no programa Cartas na Mesa. O Jornal Momento, assinatura de apenas R$ 5,00 ainda por mês, e um jornal de grande expansão, cerca de 10 mil assinaturas e 120 mil leitores. Um bom negócio para você, leitor, e para você, investidor, também no marketing. E Copcolor, situada ali na Galeria Dr. Acácio, Sala 11, Centro de Lages, tudo em termos de carimbos, xerox, tecnologia e rapidez na confecção de qualquer trabalho nesta área. A gente dá um tempinho, um pequeno intervalo e volta em seguidinho com novas informações aqui no Cartas na Mesa. Se você precisa fazer a impressão de fotos digitais, criação e impressão de cartões de visita, encadernação em 2 modelos e em diversas cores, carimbos autotintáveis, gravação de fotos em CD e DVD e mais, xerox, cópia colorida, ampliação e redução, impressão a laser, convites, cardápios, arte final, panfletos, plastificação, placas personalizadas e certificados, vá na Copcolor, Galeria Dr. Acácio, Sala 11, no centro de Lages. Fone 3224 4324. Muito bem, estamos de volta com o Cartas na Mesa, com o apoio condicional do Jornal Momento, Diário da Noite e também de Copcolor. O Jornal Momento, a assinatura é muito fácil, ligue 3222-7433 e faça a sua assinatura através da conta de luz ou da conta do telefone. Apenas R$ 5,00 por mês. No campo político, o Jacinto Betti tem muito o que falar. Como legislador, teve também, até então, uma atuação muito importante. Foi presidente da Câmara, líder do governo e deixou, é claro, para assumir neste novo mandato legislativo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas existe aí uma perspectiva de esse ano de se tomar uma decisão, porque nesse campo político também interessa e muito, e é o que também Jacinto Betti sabe atuar, que é na própria Câmara de Vereadores.
e hoje está numa pendência, né, Jacinto, de tomar uma decisão de deixar a Secretaria ou voltar para a Câmara. O que podemos colocar no nosso Cartas na Mesa a respeito disso? Nós tivemos atuação legislativa durante 3 mandatos. No 4º mandato, ao se iniciar, nós atendemos um apelo do senhor prefeito em que nos convidava, juntamente com o vereador Arnaldo, para que nós fizéssemos parte do Executivo. Né? E nós, para colaborarmos com a administração, para enriquecermos o nosso conhecimento, e eu, principalmente, que já tinha 3 mandatos de vereador, achei que aquele momento seria oportuno de eu também colaborar com a minha cidade, fazendo parte do Executivo. A experiência foi importante, né? Nós demos continuidade a um trabalho que já estava sendo feito pelo nosso antecessor, inovamos em alguma coisa, criamos alguns equipamentos, alguns produtos dentro desta secretaria, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está afeto à Diretoria de Turismo, a Diretoria da Indústria e Comércio e a Diretoria de Pequenos Negócios. Demos continuidade na Minha Casa Meu Negócio, que é um incentivo do município, e nós aperfeiçoamos um pouco mais, em que as pessoas que têm uma ideia, as pessoas que têm uma profissão e fazem da sua casa o seu modo de vida, o seu meio de vida, a prefeitura participa com alguma coisa, concedendo os alvarás, dando alguma assessoria, até consultoria, pequenas consultorias, e nós temos uma equipe que se dedica a isso, e nós temos um universo de mais ou menos 1.200 clientes neste programa Minha Casa Meu Negócio. Juntamente com isso, também por determinação do seu prefeito, nós criamos o crédito, o microcrédito a juros zero, ou seja, as pessoas que estão incluídas neste programa Minha Casa Meu Negócio, e abrimos para artesãos vinculados ao sindicato ou associação dos artesãos, e mais também ao pequeno produtor, vinculados também às CROs e às ACROS, este microcrédito em que o tomador apanha esse valor e paga de 12 a 24 vezes e paga somente o capital, e o juro o município paga. Então nós criamos isso, estamos com mais ou menos 200 clientes. O que é mais importante, são valores pequenos, microcrédito já de estudo, né? São valores pequenos, até R$600 para pessoas físicas e R$1.500 para pessoas jurídicas, realmente é microcrédito. E o que é mais importante, a inadimplência zero. Nós já estamos na 4ª prestação e não tem um que deixou de pagar. Então, a pessoa, e isto comprova mais uma vez que a honestidade, a decência, a responsabilidade está também entre os pobres e muito fortemente entre os pequenos, né? Porque você vê grandes grupos e médios grupos devendo, não cumprindo sua obrigação e não pagando suas dívidas, e o microcrédito ele tem inadimplência perto de zero, né? Nós temos aí o Banco da Família, que tem uma inadimplência muito baixa. Todos os bancos de microcrédito têm uma inadimplência muito baixa. Então esse é um dos produtos que nós criamos. Nós demos continuidade nas implantações das indústrias. Então a experiência foi muito boa. Eu tenho dito que o legislativo é o poder especulativo. É o poder especulativo, ou seja, é o poder que verbaliza, né, a necessidade do povo. É o poder que especula em cima das coisas, fiscaliza as coisas, defende a sociedade, indica o caminho. Então esse é o lado especulativo da política. Então o poder legislativo, na minha opinião, é o poder especulativo, legislativo. E o poder executivo é o operativo. Ele não deva conversar muito. Ele deva receber a necessidade e o clamor da sociedade e investir o dinheiro, ir para a prática, construir e executar. Então foi uma experiência muito gratificante para mim participar do Executivo. Muitas vezes lá no Legislativo, quando nós legisladores dizemos por que não faz isso, deva fazer aquilo, às vezes nós ignoramos que por trás disso tem as dificuldades orçamentárias, prioritárias, né? Que muitas vezes a sua necessidade é menor do que um outro setor de saúde, de social,
de educação, e que muitas vezes também a Constituição determina que você cumpra aquele roteiro. Nem sempre o dinheiro deva ser canalizado para um só segmento. Então, muitas vezes nós do Legislativo ignoramos isso e ficamos bradando, às vezes, um problema individual em detrimento de um coletivo. Então, foi gratificante, tomamos conhecimento dessa situação e hoje nós vamos com um maior enriquecimento, talvez de volta para o Legislativo, apesar de que há um apelo muito grande do senhor prefeito e do vice-prefeito para que a gente, eu e o vereador Arnaldo, continue no setor executivo desenvolvendo as nossas atividades, mas infalivelmente em 2006 eu volto para o Legislativo, não sei se agora em março, se mais no meio do ano ou depois das eleições, mas infalivelmente eu tenho que voltar para o Legislativo porque para isso eu fui eleito e eu acho que a minha missão no Executivo eu já cumpri. Nós até conversamos paralelamente, depende até das definições do campo majoritário. Hoje não se sabe se Raimundo Colombo deverá mesmo deixar o Executivo para trabalhar no projeto da candidatura ao governo ou ele permanece no Executivo Municipal, desistindo desse grande pleito. Enfim, são coisas que deverão se definir no decorrer desse mês de março e a partir disso também é o que está pesando na sua decisão. Exatamente, porque eu acredito muito que o Raimundo vai renunciar ao mandato para concorrer a governador. Mas as armadilhas da política é que é o temerário. Imagine Raimundo Colombo renunciando à Prefeitura de Lages e entre abril e junho, que são as convenções, muita água rolará e que poderá ser puxado um tapete do Serrano, porque ele não puxa o tapete do Raimundo. O projeto não é do Raimundo. O projeto de Raimundo governador é de todos os serranos. Que a nossa região só vai desenvolver no dia em que nós tivermos um serrano, não importa de que matiz partidária, não importa. Mas no dia que nós tivermos um serrano novamente governando esse estado, que a prova está aí. O governo do estado veio aqui e assinou um apoio à Ambev de 50 milhões de reais através do Prodec. E também assinou uma ordem do edital para instalar o gás aqui nesta região, para o projeto executivo. Não é o gás, não chegou aqui ainda. E fizeram disto como o grande evento do século. É o poder do marketing. E eu quero dizer que 50 milhões do Prodec é o recolhimento de 3 meses de CMS da Ambev. Então veja a importância da nossa estrutura e isto eles fazem um carnaval com poucos milhares de reais. Então, o dia que nós tivermos um governador, esta região vai crescer. Não é com 50 milhões, com 60, com 170 milhões. Esta região precisa o respeito. E isso só nós teremos o dia que nós tivermos um governador, como nós já tivemos 7 governadores. Então, se puxarem o tapete, não será do Raimundo, que esse projeto pertence a nós todos serranos. Então isso pode ocorrer. E se isso ocorrer, vamos sofrer um vazio, porque aí nós teremos, apesar de que a equipe toda ficará na prefeitura, tanto que apelo do vice-prefeito para que nem os vereadores que estão no executivo saiam do mandato, para que dê uma continuidade da equipe, para que ela seja coesa, o resultado seja igual com o Raimundo Colombo, mas nós corremos esse risco. Não é a vontade nossa, muitas vezes na política, como eu vi há poucos dias o colega dizer que pela ordem natural das coisas eu serei o próximo. Não, na política não existe ordem natural. Existe uma influência muito forte, existe acomodações, existe acertos, até no bom sentido, né? E existe interesses, né? Então é muito difícil. Eu sei que há uma solidariedade dos prefeitos das maiores cidades dirigidas pelo PFL, já demonstraram. Há uma manifestação de todos os prefeitos do PFL, tudo em solidariedade ao Raimundo, mas eu continuo afirmando, e ele sabe, que nós vamos correr um grande risco, porque há uma má vontade política do resto do Estado com a nossa região. E é bom que o telespectador entenda essa questão, não é por covardia, muito pelo contrário. Raimundo Colombo está decidido e é um homem que tem hoje uma coragem exemplar até nesse sentido, porque se ele tomar a decisão de sair do poder público, de renunciar realmente, falou bem direito, com relação a esse vácuo que terá de abril a junho, antes das convenções,
ele ficará praticamente à mercê das decisões do Estado e fora do governo municipal, no fim das contas, terá que tomar uma atitude, talvez que ele não queira, porque fugindo, inclusive, dos seus próprios interesses. Quer dizer, ele não será mais dono de uma situação, ele ficará muito vulnerável. Como dizia Magalhães Pinto, né, a política é igual às nuvens. É verdade. Você olha para a nuvem, pisca, quando abrir os olhos, ela já não está na mesma posição. Não está. Então a política é assim também. E a situação não dele tem é única. ordem, Ele é o único que está nessa situação. É o único, e hoje nós temos, eu digo, com o melhor produto de candidato a governador, com a capacidade enorme, com um acúmulo de experiência muito grande, que na política Raimundo, com a idade do Raimundo, ele é jovem, né? Mas já traz uma bagagem muito grande, ele começou muito novo. Então hoje Lages precisa, a região serrana precisa de um governador. E neste momento, o melhor produto para ser governador é Raimundo Colombo. Nós acreditamos no potencial dele, nós acreditamos no poder de comunicação dele. O Estado não o conhece o suficiente, mas no instante que abrir as câmaras para ele, as câmeras para ele, no instante que abrir o palanque para ele, no instante que ele for conversar com o povo vai mudar a opinião em relação a Raimundo Colombo e vai vir maciçamente em cima do novo. É verdade. Do novo. E não é modesto, não, outra é o novo. coisa, Jacinto, no meu modesto pensamento, como cronista político, no meu modo de pensar, Raimundo Colombo só tem uma alternativa para tomar essa decisão de coragem, ou seja, ter a sustentação total do próprio partido, independente de qualquer ajuste lá na frente com o partido B ou C, o PFL estando com ele, garantindo a ele uma chapa pura e com toda a coesão partidária, seria o sustentáculo que ele necessita para poder ter a tranquilidade. Se não for assim, independente de qualquer coisa, ele tem que sustentar a chapa pura. A partir daí, ele tem um produto de barganha muito grande. E os outros que corram atrás. Caso contrário, uma grande coligação, Paulo. Nosso o destino é esse. Coligação, o destino é esse, mas primeiro ele vai ter que ter a sustentação. Mas aí nós temos algumas implicâncias aí no PSDB. Depende até da verticalização. A verticalização também depende. Então o PSDB poderá, se não for cabeça de chapa, ele rachar e optar em ter dois PSDB. No instante em que o PSDB vir de chapa, cabeça de chapa, ele poderá unir o partido. Mas em contrapartida nós ficaremos desconfortáveis, como lagianos, né, de nós irmos para vice-governador. Então depende muito das composições. A nível federal nós vamos depender muito, né? O Dr. Jorge Bornhausen deva bater o martelo em que a gente vai apoiá-los em vários estados do Nordeste, do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Nós temos que ter o PSDB nos apoiando, mas são, digo leigamente, aliás, grosseiramente, que é briga de cachorro grande. Então não nos pertence, é complicado. Esta discussão pertence à alta cúpula dos partidos, né? O PSDB está com dificuldade até para acertar os dois candidatos a presidente, mas enfim, nós vamos chegar a bom termo, porque o governo que aí está, não é possível mais tolerar esse estado de coisas, né? É um governo que não está atendendo a necessidade, é um governo de falácia, é um governo que perdeu a oportunidade de fazer esse país crescer. Hoje nós estamos só ganhando do Haiti nas Américas, né? Inferior ao Brasil em crescimento, só o Haiti mesmo, e uma carga tributária absurda. O nosso segundo colocado em carga tributária nas Américas é o México, e nós somos o dobro da carga tributária, dos juros. Vivemos uma vergonha incondicional. Então nós estamos perdendo tempo. A febre aftosa, em nome do equilíbrio da balança, deixou-se de repassar 100 milhões de reais para tratar a febre aftosa, e nós estamos perdendo a exportação aí, 3 bilhões de dólares na exportação de carne bovina, aproximadamente 3 bilhões. Então, é um governo que não sabe o que está fazendo aí, não teve capacidade de gastar o dinheiro que tinha no caixa no fim do ano. Foi aquele disparate danado, tinha dinheiro para gastar, não gastou. Ontem eu tive uma prova disso, que estava um técnico do Ministério do Turismo, e ele disse que não conseguiu gastar aplicando no turismo o dinheiro que tem disponível. Então é um governo tão incompetente que não consegue nem gastar, apesar da grande concentração dos impostos brasileiros, que 65% de tudo que se recolhe nesse país
fica em Brasília e no governo federal. E a prova está aqui perto. Nós temos o dinheiro contingenciado para o aeroporto, não é liberado. Temos o dinheiro contingenciado para a BR-282, não é liberado. Exatamente. Quer dizer, é um governo incapaz de aplicar e investir o dinheiro nem está que está no caixa dele. Então, esse governo não é possível que dê continuidade. Nós lastimamos estar vivendo a situação, mas, enfim, nós tínhamos que passar por essa situação, apesar de que tem gente que ainda gosta, né? Tem gente que ainda gosta de sofrer. Mas vamos lá. Nós vamos a mais um intervalo, em nome do Jornal Momento, Diário da Noite e Copcola. Em seguidinho, a gente retorna com o último bloco do Cartas na Mesa. Até já. Se você precisa fazer a impressão de fotos digitais, criação e impressão de cartões de visita, encadernação em 2 modelos e em diversas cores, carimbos autotintáveis, gravação de fotos em CD e DVD e mais, xerox, cópia colorida, ampliação e redução, impressão a laser, convites, cardápios, arte final, panfletos, plastificação, placas personalizadas e certificados, vá na Copcolor, Galeria Dr. Acácio, Sala 11, no centro de Lages. Fone 3224-4324. E nós estamos de volta com o Cartas na Mesa e a continuidade da nossa conversa com o secretário Jacinto Beck, secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Lages. Ainda no campo político, Jacinto, nós temos conversado paralelamente e sempre com interesses até para a gente trabalhar esses assuntos nas colunas políticas que a gente escreve no Diário da Noite, no Jornal Momento. E uma das suas intenções com o retorno à Câmara de Vereadores seria, durante esse 2006, até trabalhar a volta à presidência da Câmara de Vereadores. É a sua principal aspiração para o ano de 2007. Depois de você adquirir certa experiência dentro do campo político, administrativo, você não teme mais nada, né? E você traça um objetivo e você tem que ter um crescendo, você tem uma pavimentação a ser feita toda a sua caminhada. E ela tem que crescer. No instante que você parar ou recuar, você perde terreno e, consequentemente, dentro do plano político, você é esquecido e você passa a ser um anônimo e a sua atuação de colaboração com a sociedade, ela termina ali. Então, voltando ao Legislativo, nos cabe a pretensão, que é justa para todos os 12 vereadores, de voltar à presidência, né, com a experiência acumulada, e isso é uma decisão dos parceiros. Né? Nós voltaremos à Câmara de Vereadores, e assim como os outros 11 vereadores também têm a pretensão e o direito justo de pleitear a presidência da Câmara, eu também vou voltar para lá pretendendo isso. Como também o meu nome está sempre à disposição do partido para qualquer cargo dentro das minhas limitações, porque nós políticos não costumamos ter espelho, né? Muitas vezes nós não fazemos uma autocrítica de nós mesmos e achamos que por nós sermos políticos, nós temos um mandato, nós nos adonamos da verdade, da sabedoria. Então aí nós não fazemos uma autocrítica, sabendo onde estão as limitações. Então eu sei que as minhas limitações, 6 das minhas limitações, mas até onde eu estou estando dentro delas, eu posso lutar por essas conquistas. E a presidência da Câmara, a Prefeitura de Lages, uma Assembleia Legislativa, um Congresso Nacional, isso tudo está dentro das minhas capacidades. Logicamente que elas param por aí e a gente tem que fazer uma autocrítica. Então eu estou à disposição do partido. A presidência da Câmara é uma pretensão pessoal, né? E a partir daí os outros cargos é uma decisão partidária, é uma decisão dos parceiros, como também a presidência da Câmara é uma decisão dos parceiros. A gente tem que conquistar isso, né? E nos parece que nós enfrentaremos 11 adversários, né? Bons adversários, todos querem, todos pretendem, e eu acho que isso é justo, mas vamos tentar negociar no bom sentido. Nós não faremos negociar, sempre negociar no diálogo, na conversação, e voltarmos à Câmara e daí nós partimos com a possível presidência da Câmara de Vereadores, que é uma das formas de você manter em alta a sua posição política e pretender alguns outros cargos daí para frente. Porque na hora que você fica no ostracismo, você passa a ser esquecido. E rei posto é rei morto. Só uma colocação, Jacinto, por que a troca do PFL para o PP? Houve esta circunstância que ela não prosperou
se recuou nesse projeto, se analisou, eu acho que não se deveria se concretizar, e nós continuamos no PFL, porque, primeiro que nós também somos a favor da fidelidade. Quer dizer, não foi partidária. efetivado, então? Não foi. A informação que eu tinha é de que havia efetivados. Não. Estaria no PP. Permaneceu no PFL. Não, permanecemos no PFL. Eu já estive fora do PFL no instante em que eu decidi largar da política. No instante que, quando eu era presidente da Câmara, em que eu tive certos dissabores partidários, eu me afastei do PFL, não me filiei em outro partido, porque o meu projeto era terminar o meu mandato, que era o mandato passado, e me afastar da política. No instante em que o Raimundo Colombo foi até mim e a minha esposa, até eu estava largando da política em respeito àqueles 12 anos que eu já tinha roubado da minha convivência familiar. Você conhece bastante essa fase. Então eu ia me retirar da vida pública. Mas aí o Raimundo foi à minha casa, expôs naquela época o projeto dele, que era a presidência do PFL no Estado e uma provável candidatura a governador do Estado. Aí eu disse para ele, Raimundo, e com a anuência da minha esposa, que nós iríamos participar do projeto dele. Iríamos participar, voltando para o PFL, nos refiliando ao PFL, participando desse projeto de ele sendo presidente do PFL estadual e, o mais importante, ele sendo candidato a governador do Estado de Santa Catarina, porque nós vimos ali que aí sim nós tínhamos uma grande madeira para dar continuidade na vida pública, na vida política, porque aí nós tínhamos um parceiro, não era projeto nosso, mas um parceiro que nós pudéssemos participar desse grande projeto, porque aí nós sabíamos que ele estava fazendo um projeto da região e sabíamos que não era um projeto pessoal dele, e sim um desprendimento dele de ir para o sacrifício, porque talvez as pessoas não tenham noção do sacrifício que um candidato a governador passa, principalmente no exercício da prefeitura, em que ele tem que roubar as horas fora do expediente, fim de semana que ele poderia estar descansando. O Raimundo costuma sair daqui 6 horas da tarde e dar palestra às 10 horas da noite no oeste de Santa Catarina. O sábado ele se deslocar para todos os pontos do estado, o domingo e na segunda-feira está de volta. É um sacrifício terrível, porque o governador é diferente. O governador faz campanha no estado todo e diz que está trabalhando as coisas do governo. O prefeito não. O prefeito tem que trabalhar em Lages e nas horas de folga ou na hora que ele poderia estar descansando, ele tem que ir para a campanha. Então, isso não é um projeto pessoal. Isso é um desprendimento e que merece o respeito de todos os catarinenses e principalmente do lagiano. Outra coisa importante, Jacinto, embora as pessoas digam que é bastante cedo se falar em 2008 para a prefeitura, pelo contrário, sempre se fala logo depois de que um prefeito, alguém assume o mandato, já se pensa na sucessão e assim por diante. E principalmente em períodos em que nós temos uma fase eleitoral, agora, nesse caso, nós vamos eleger o presidente da República, os governadores dos estados, os deputados, enfim, senadores e federais, estaduais, enfim, os deputados. E a partir daí existe também nessa conjugação, dessas composições nesse pleito, de muitos ajustes se pensando em 2008. Porque a eleição de 2008, ela é basicamente acertada agora. Ninguém vem me dizer que vamos deixar passar o pleito de 2006 para depois se pensar no 2008. Tudo isso é ajustado agora. Existem essas pretensões. E vários nomes já em Lages já são cogitados para a possível sucessão de Raimundo Colombo em 2008. E um dos nomes, inclusive, é o seu. Isso pode ser considerado. Eu fico lisonjeado que isso ocorra, mas isso é resultado talvez de uma caminhada e militância política e bondade dos amigos, né, que muitas vezes indicam a gente. Mas esse planejamento de se pensar, mas já estão pensando em 2008, o Brasil precisa fazer exatamente isso. Nós precisamos nos projetarmos no tempo, porque nós temos que planejar a sociedade, a estrutura ao longo do tempo. E a política é a mesma coisa. Então, no instante em que fala-se no meu nome para o Executivo, eu fico lisonjeado com isso, mas quero dizer que não tenho medo. Eu me considero capaz de administrar a cidade em que eu nasci e que eu moro, mas isso depende de composições. Nós temos valorosos companheiros no PFL, nós temos valorosos
adversários, né, que têm competência para ser prefeito, mas nós estamos à disposição do partido, né? Se o partido, a sociedade se manifestar, e for esse o desejo, nós vamos estar colaborando como prefeito, como deputado, como vereador, como secretário, como cidadão, como eleitor, enfim, a gente tem que estar participando da vida ativa. Mas não temos medo de enfrentar uma prefeitura, não temos medo de enfrentar o executivo, temos ideias, porque a gente pertence a uma equipe em que estruturou esta cidade, se dedicou ao social, ampliou todos esses horizontes, mas nós temos noção também daquilo que a impôs, o compromisso de aumentar essa atividade. Então, a gente sabe quais foram os limites, né? Mas e sabe também o caminho que a gente deva tomar para poder proporcionar à sociedade, principalmente os menos favorecidos, de um caminho a ser construído em direção a eles nesta área social. Raimundo Colombo transformou a estrutura viária da cidade, incentivou o crescimento econômico, pavimentou as ruas, se dedicou ao social extremamente, à saúde, à educação. Nós temos um modelo de educação municipal hoje que é referência para o país, né? Em que o prefeito determinou de que se desse todas as qualidades materiais para os alunos, de vestimentas, calçado, abrigos, na área da alimentação muito grande, e na área pedagógica, melhor ainda, dirigida pela nossa colega Elza Marina Moreto, uma capacidade sem igual no Estado. Então, mas nós sabemos que há alguns pontos que estrangulou, mas foram limitados orçamentariamente, não por capacidade administrativa. Então, nós sabemos que um saneamento básico, ele não ocorreu dentro do contento porque ela foi limitado pelo orçamento. Porque nós temos um orçamento distribuído da seguinte forma: 25% para a educação, 15% para a saúde, 7% para a Câmara de Vereadores, 45% para a folha de pagamento. Sobra muito pouco para investimento. Desse investimento você destina um percentual para pavimentação, um percentual para atividade social, um percentual para saneamento básico. Então, quando ele não expande tanto porque chegou no limite orçamentário, não é por capacidade administrativa. Então, no você montar uma prioridade, você monta dentro desse organograma orçamentário. Então, nós sabemos o que está faltando, o Raimundo Colombo sabe que está faltando, mas que limitou, não pela capacidade administrativa, e eu insisto nisso, e sim pelo limite orçamentário, né? Porque você não pode pegar um dinheiro todo que sobra de investimento e dedicar para o saneamento básico e deixar em detrimento o social, as vias urbanas, limpeza pública, e essas coisas todas, coleta de lixo, essas coisas todas. Então, o orçamento é que limita muitas vezes a atividade do administrador público, e nós sabemos onde é que está o nosso limite, então nós temos condições de dedicar para lá. No caso de uma eventualidade do executivo, nós temos onde atuar, principalmente na área social, que ela está limitada pelo orçamento. Muito bem, eu acho que nós conseguimos dar uma dinâmica em nossa entrevista, Jacinto, e dar realmente a informação que a população estava precisando em vários setores. E são importantes essas questões que a gente abordou, né, sobre a economia, a área política. São novidades e são situações que nós estávamos aguardando até para que houvesse um esclarecimento. Nós falamos do shopping, as pessoas se perguntam, o centro de eventos, as pessoas estão perguntando onde é que está, como é que está. A sociedade está carente de informações e a gente procura, através destes programas, levar, na medida do possível, todo esse tipo de texto, de informação, para que as pessoas possam ter conhecimento, né? Mas, enfim, foi bom ter conversado. Nós sabemos aí das dificuldades que o município tem enfrentado. Já fiz um convite ao próprio Raimundo Colombo para que viesse ao Cartas na Mesa. Ele está um pouquinho ainda segurando essa informação. Ele quer dizer alguma coisa, ao mesmo tempo está receoso, mas talvez seja importante até ele encarar os fatos, né? Encarar as regras do jogo e tentar explicar para a população essa fase que ele está passando agora, e não talvez se manter
distante, como a gente ouve por parte da assessoria, ele está se protegendo, talvez, não querendo falar muito sobre o assunto, mas pelo contrário, acho que ele deveria enfrentar a realidade e cada vez que for convidado para uma situação, ele expor o seu pensamento, a sua ideia, a sua preocupação, os perigos, enfim, as emoções até, e encarar os fatos. Então, eu vou insistir para que Raimundo venha participar do Cartas na Mesa. Mas ele deve estar praticando a filosofia popular de que prudência, preservação, e caldo de galinha não faz mal para ninguém, porque ele agora é uma fase muito delicada. Então, qualquer afirmativa dele pode ser mal interpretada, ela pode ser apaixonada e amanhã ter que desdizer, ou o efeito é diferente. Mas dentro desta semana que nós estamos iniciando, Paulo, com certeza absolutas, já estará definidas as coisas e ele virá ao seu programa com boas notícias e com a convocação para o Serrano participar desse grande projeto que pertence a todos nós. Com certeza, semana que vem ele já estará pronto para isso. Jacinto, obrigado, e eu espero que a partir das suas definições a coluna no Jornal Momento seja informada, porque a gente sempre procura colocar esses fatos porque são de interesse, né, dos nossos leitores. E veja bem, a gente faz até uma brincadeira com relação ao Jornal do Momento, e é uma informação importante para o leitor, para o investidor. O Jornal Momento hoje, semanalmente, não sei se você sabia, ele tem 12,5 leitor por edição semanal. Significa que em 10 mil impressões semanais, 10 mil, ele tem a média de 125 mil leitores em todo o estado de Santa Catarina. Multiplicativo. E numa outra análise do próprio Ari Martendal, que é uma pessoa de uma visão extrema, ele colocou: Paulo, você imagine 125 mil, vamos fazer 120 mil para fazer uma divisão mais justa, vamos dividir por 2, vamos dizer que nós tenhamos 80 mil leitores do Jornal Momento. Não, vamos dividir mais por 2, 40 mil leitores. Não, divida de novo, 20 mil, 10 mil leitores, ele diz 10 mil leitores, e até diminuindo mais, numa outra divisão por 2, 5 mil, ele diz: Paulo, é uma fábula, é gente que não acaba mais, e a importância disso. Então, tudo que a gente coloca neste jornal, ou aqui no Cartas na Mesa, que nós temos hoje média de 5 a 7 mil telespectadores, tudo isso repercute demais, viu, Jacinto? Então, e claro, quem lê jornal tem a capacidade multiplicativa. Quem lê jornal, ele se abastece de informação e ele multiplica isso por uma dezena, fácil, porque quem lê jornal, numa roda de amigos, faz o comentário. É verdade. Hoje de manhã, quando eu cheguei na repartição, o nosso diretor já veio com os jornais para que a gente comentássemos certas notícias dos jornais, inclusive do Jornal Momento, de todos os jornais circulantes, mas inclusive, aliás, até o Jornal Momento foi a primeira pergunta, quer ver o que está aqui no Jornal Momento, que é essa edição de ontem, e havia uma alusão, então é o efeito multiplicador, porque quem lê jornal tem essa capacidade, se reunir e discutir e comentar. Então é importante, é um veículo importantíssimo o jornal. É isso, e o Jornal Momento... Como é o rádio, né? É claro, o Jornal Momento é que nos dá também a força para o programa Cartas na Mesa. Eu quero agradecer então a sua participação, Jacinto, sua boa vontade de mais uma vez, primeira vez no ano 2006, falando num programa ao vivo, aliás, gravado. O homem público que lhe é dado esta possibilidade de aparecer num veículo de informação, ele que tem que ser grato, né? Porque, além de trazer a informação, dar a apreciação do eleitor, do cidadão, de fazer uma análise sobre o próprio político, né? Mas nem sempre é dado essa oportunidade, então é um privilégio para nós, homens públicos e políticos, quando vocês, membros dessa poderosa massa de persuasão de informação, que é a mídia, nos trazem até os seus veículos de informação, é um privilégio para nós. Então quem tem que agradecer somos nós. Embora alguns marquem e não venham, viu? Não se sabe o que passa na cabeça dessas pessoas. Não tem problema. Tenham medo, né? Na hora de colocar as cartas na mesa. Político que tem livro aberto, como a sua vida como livro aberto, não tem que temer nada, né? Porque tudo é aberto, então a minha vida é um livro aberto, eu não tenho que temer nada. E também não tenho vergonha de expressar o que eu penso e sei também o que o povo pensa também. Ok, faça a sua visita então na Copcolo, ali na Galeria Doutor Acácio, Sala 11,
Centro de Lages, e conheça o serviço. Não deixe também de procurar a assinatura do Jornal Momento e do Diário da Noite. Telefone 3222-7433. Nós vamos nos despedindo aqui de mais um programa e na semana que vem a gente retorna, se Deus quiser. Um abraço e até lá. Se você precisa fazer a impressão de fotos digitais, criação e impressão de cartões de visita, encadernação em 2 modelos e em diversas cores, carimbos autotintáveis, gravação de fotos em CD e DVD e mais, xerox, cópia colorida, ampliação e redução, impressão a laser, convites, cardápios, arte final, panfletos, plastificação, placas personalizadas e certificados. Vá na Copycolor, Galeria Dr. Acácio, Sala 11, no centro de Lages. Fone 3224-4324.